Salmos, livro de Salmos, capítulo 96. Salmos 96. Salmos 96. Amém? Vamos ver. Cantai ao Senhor cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Proclamai a sua glória entre as nações, em todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de supremo louvor, temível sobre todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são meras figuras, mas o Senhor fez os céus. Honra e majestade diante dele, poder e glória em seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor a glória e o poder, dai ao Senhor a honra devida ao seu nome. Trazei ofertas e vinde aos seus atos, adorai ao Senhor na formosura da santidade. Tema diante dele toda a terra, dizei entre as nações: o Senhor reina. Também estabeleceu o mundo e não vacilará, julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, regozije-se o campo e tudo que nele está, todas as árvores do bosque transbordem de alegria diante do Senhor que já vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor venha e traga sobre nós, ó Deus, a luz da tua palavra, para entendimento, ó Deus, para que nós possamos compreender o teu propósito. Deus, nessa manhã, o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai, porque com certeza o Senhor tem algo especial para os nossos corações. Que eu seja um instrumento nas suas mãos, Pai. Que eu seja um vaso usado pelo Senhor nessa manhã. Que o Senhor cresça e eu diminua. E que a tua palavra não seja pregada de acordo com o desejo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode assentar, por favor. Esse salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 96, ele traz para nós algo que nós deveríamos fazer sempre. Nós deveríamos agir sempre dessa forma. E é bom que nós entendemos, ou que nós entendamos o que é, por que é que nós vimos à casa de Deus, por que é que nós viemos para esse lugar, para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para cantar louvores ao Senhor, né? E muitas vezes a gente chega aqui e canta, bate palmas, e às vezes a gente sai sem entender o motivo ou a essência pela qual nós fazemos isso. E nessa manhã Deus quer trazer para você o entendimento do que é cantar, do que é louvar, do que é bendizer o nome do Senhor. Cantar, para quem consegue, para quem tem o dom, para quem sabe, é fácil. Você vê aí fora tem inúmeros cantores. Cantar é algo que, se você praticar, se você se esforçar, você até consegue melhorar. Mas Deus, Ele não está esperando de mim e de você apenas canções.
Você precisa cantar, e o seu cântico tem que ser para o Senhor. O seu cântico tem que exaltar o nome do Senhor. Pastor, mas eu não tenho voz boa, eu não sei cantar, a minha voz é de taquara rachada, eu sou desafinado até para bater palma. Mas olha o que o salmista fala: cantai ao Senhor toda a terra. Ele não está falando canta ao Senhor quem canta bonito, canta ao Senhor quem tem uma voz boa, não, ele está falando canta ao Senhor toda a terra. Você tem que cantar um cântico novo todos os dias. Aleluia, Deus. Pastor, não sei nem as músicas da igreja, como é que o senhor quer que eu cante um cântico novo? O cântico novo que você tem que cantar, ele não é um cântico que nós cantamos corriqueiramente na igreja, é um cântico que sai do seu coração em exaltação do nosso Deus. É isso que você precisa fazer todos os dias. Cantai ao Senhor um cântico novo todo dia. Cantai ao Senhor toda a terra, todo mundo. Não interessa se você está desafinado ou não, talvez você não está apto, ou você não vai conseguir fazer parte do ministério de louvor porque você se acha desafinado ou porque você não encaixa, mas não precisa estar no ministério de louvor para cantar louvores que exaltam o nome do Senhor. Você tem que fazer isso em qualquer lugar onde você estiver. Não precisa você estar com o microfone na mão, não precisa você estar em cima do altar. Cante ao Senhor com o seu coração todos os dias. E cantar ao Senhor é muito bom, porque quando nós cantamos, a glória de Deus desce sobre a nossa vida. Quando nós exaltamos o nome do Senhor, a unção de Deus cai sobre nós. Tem um ditado aí fora que fala que aquele que canta, seus vales espantam. Não é bem assim não que funciona. Mas muitas das vezes, quando nós estamos tristes, angustiados, chateados, e nós começamos a cantar e a louvar ao Senhor, nós somos tomados por uma glória tão grande que aquele problema que está nos afligindo, ele começa a se diminuir, começa a sair da nossa vida. Você já viveu essa experiência? Você está triste, chateado, amargurado, e de repente você começa a cantar uma música, adorar ao Senhor. Você põe lá no rádio, põe lá, no carro, onde você estiver na sua casa, e aí você coloca uma música lá, daqui a pouco você começa a cantar aquela música, você começa a cantar, mesmo que você estiver desafinado, mesmo que você estiver fora do tom, mas você começa a cantar, e a glória de Deus começa a invadir a sua vida, e aquele momento que era triste, de angústia, ele começa a ficar mais leve, porque aonde está a glória de Deus, o nosso fardo é tirado. Aleluia, Deus. Por isso que nós temos que cantar e louvar. Da mesma forma, quando você está num lugar e começa a cantar uma música lá que não exalta a Deus, e principalmente essas músicas que hoje em dia estão tocando por aí, aquilo começa a te dar uma aflição tão grande, você fica doido para sair de lá. Porque incomoda a nós que temos a essência de Cristo na nossa vida. Muitas das coisas que nós temos ouvido aí tem ferido os nossos ouvidos, tem nos incomodado. Sabe por quê? Porque afasta a presença de Deus de onde nós estamos. Não afasta de nós, porque ela está dentro de nós. Nós somos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Mas o ambiente onde nós estamos, ele fica tomado por uma situação difícil. E às vezes nós estamos lá no campo ouvindo essas músicas, né? Às vezes está participando de uma festa, está participando de um aniversário, de alguma coisa, de um evento familiar, e aí começa a tocar algumas músicas lá que não dá nem para comentar. E nós que temos discernimento, a gente começa a perceber lá, nossa, o Senhor tem misericórdia, o Senhor dá um jeito que é mais, né? Mas o Senhor parar com esse nome de Jesus. Parece um abençoado, quem tira essa música daí, quem está me incomodando? E se está incomodando a mim, quem dirá o Espírito Santo? Mas a música, a canção, ela tem um efeito tão grande na vida do ser humano, e ela é uma coisa tão especial, que a Bíblia conta que Saul estava, quando era rei de Israel, ele estava tomado pelo espírito maligno, e todas as vezes que ele era tomado pelo espírito maligno, o que os seus servos faziam? Os seus servos
Davi vinha lá de onde ele estava e ele sentava próximo a Saul e começava a dedilhar a sua harpa, e o espírito imundo que estava sobre a vida de Saul saía com o dedilhar da harpa de Davi. Sabe por quê? Porque Davi estava louvando ao Senhor através da sua arte, através do seu instrumento. O louvor é capaz de libertar. O louvor é capaz de mudar uma situação. Aí Davi tocava sua harpa e o espírito imundo saía da vida de Saul, e Davi voltava para o seu lugar. E aí Davi chegava lá no pasto, e estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, largado lá sozinho. Ele pegava a sua harpa e ele começava a dedilhar a sua harpa, e ele começava a cantar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em verdes pastos. Ele estava lá no meio das ovelhas, lá no campo, a sua família às vezes reunida lá na sua casa, igual nós vimos quando Samuel foi lá para ungir dos filhos de Jessé. A sua família estava toda reunida ao redor da mesa para se alimentar, e Davi estava largado lá no pasto. Mas mesmo assim ele cantava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o que importava para ele não era que a sua família estava vivendo, que os seus irmãos estavam vivendo, que eles estavam comendo. O que importava para ele é a presença de Deus na vida dele. Se a presença de Deus estivesse com ele, nada faltaria para ele. E se a presença de Deus estiver conosco, nada vai nos faltar. Materialmente falando, às vezes nós podemos estar sem dinheiro, nós podemos estar faltando alguma coisa que nós gostaríamos de ter, mas se a presença de Deus está conosco, o que mais nós precisamos estará conosco, sem nos trazer falta nenhuma. E aquilo que porventura falta, o Senhor supre na nossa vida, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. O salmista continua aqui: cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Sabe qual que é a minha missão e a sua missão nessa terra? É ensinar e falar todos os dias que nós tivemos a oportunidade, em todo instante, que alguém morreu por essa humanidade lá na cruz do Calvário, e por causa dessa morte nós temos a oportunidade de sermos salvos e de recebermos a vida eterna. Nós não podemos parar de falar isso, nós não podemos parar de pregar isso, porque essa é a nossa missão. Você trabalha na obra de Deus, glória a Deus por isso. Se você faz parte de um grupo, faz parte de um ministério, se você serve na casa do Senhor de alguma forma, glória a Deus por isso. Mas essa não é a sua maior missão. A sua maior missão é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. É isso que você precisa fazer. Aqui nós viemos para aprender, para nos alimentar, para nos fortalecer, mas a nossa missão é desempenhada lá fora. Nós somos jogados e lançados no campo de batalha, e nós precisamos, lá onde nós somos colocados, onde nós somos enviados, proclamar a salvação do Senhor todos os dias. Todos os dias. Você tem oportunidade, não perde. Tem oportunidade de falar de Jesus, não perde. Tenha sabedoria, tenha entendimento, mas não perca a oportunidade. Porque é isso que você precisa fazer. É isso que eu preciso fazer. Proclamai a sua glória entre as nações e em todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Tem muita gente ali dando glória e se rendendo aos pés de quem não merece, de quem não precisa. Ontem tinha uma preparação, estava vendo noticiário no jornal, no horário do almoço, e estava vendo uma preparação para um evento que ia acontecer lá na praia de Copacabana.
trouxeram uma cantora famosa e eles estavam preparando lá tudo que ia acontecer. E a previsão deles é que teria milhares e milhares de pessoas lá acompanhando aquele show. O show ia acontecer só à noite, mas de manhã já estava lotado, cheio de gente. E aí o repórter entrevistando as pessoas falaram: mas por que você veio? Ah, porque eu amo a cantora fulano de tal. Ah, porque ela é a razão da minha vida. Ah, porque eu espelho nela, eu sigo, desde que ela começou, eu sigo a carreira dela. E tinha gente, tem gente que veio lá de outros países, de outros lugares para poder acompanhar o show. Às vezes pessoas que não tinham condições financeiras para estar lá, para vir aqui, se esforçaram, venderam o que tinha para poder estar lá no show, para poder cantar, entre aspas, se alegrar, como a pessoa que veio, fez a sua parte, recebeu o seu cachê, vai embora e nem sabe que ela existe. E a pessoa se esforça, se mata por causa disso. As pessoas dormem na fila, as pessoas ficam lá sem comer. Não posso sair daqui não, porque se eu sair daqui eu perco o meu lugar. Esse lugar aqui, esse pessoal tem que ficar aqui pertinho, bem na cara do pau, para eu ficar olhando bem dentro dos olhos agora. E muitas vezes nós, que temos a oportunidade de cantar, de louvar, de exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre, não fazemos o que nós precisamos fazer. Ah não, para que eu vou na igreja? Sentar lá e ficar lá 1h30, 2 horas sentado lá no banco, não precisa, eu posso fazer isso aqui em casa. Pode, você pode fazer. Mas a Bíblia diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Você precisa congregar. Você precisa congregar. Ah, mas eu vou cantar, eu ligo, saio do meu carro aí, ligo o meu rádio lá, coloco lá o meu pendrive, canto as músicas que eu gosto, e Deus recebe o meu louvor, recebe, com certeza Deus recebe o seu louvor. Mas a Bíblia, nós lemos aqui, ela não fala para você cantar só dentro do seu carro, ela fala que você tem que cantar o Senhor cântico novo todos os dias, toda hora. Eles estão lá exaltando uma pessoa que sequer sabe que eles existem, mas nós devemos exaltar, cantar e glorificar aquele que vive e reina para todo sempre e que entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso favor, mesmo nós não merecemos. A cantora não sabe quem são seus fãs, mas o nosso Jesus conhece cada um de nós e sabe até quantos fios de cabelo que há na nossa cabeça. Ele sabe muito bem quem é você. E às vezes a gente dá crédito, a gente vê pessoas dando crédito para quem não merece, mas aquele que merece, crédito é dado. Mas eu quero crer nessa manhã que você está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus e que a partir de hoje você ainda não fazia, a partir de hoje você vai começar a fazer, apresentar ao Senhor um cântico novo todos os dias, em todo instante. Senhor, o meu coração é teu, a minha vida é tua, que o Senhor faça cumprir em mim o teu querer. Porque todos os deuses dos povos são meras figuras. As pessoas endeusam outras pessoas. Como eu vi lá, uma pessoa falando lá, não, ela é a razão da minha vida. Misericórdia. Misericórdia. A razão da sua vida precisa ser Jesus Cristo, porque foi Ele que se entregou por você na cruz do Calvário. Ninguém mais, por mais que as pessoas tenham feito por você, você pode ter pessoas que fizeram por você coisas que inimagináveis na mente humana, mas não vai chegar nem perto daquilo que Jesus fez por você. Você seria capaz de se entregar para morrer por causa de uma prostituta que está lá no prostíbulo agora?
Você seria capaz de se entregar? Não pode me matar do lugar desse assassino que está preso. Pode me matar no lugar desse estuprador. Você seria capaz de fazer isso? Eu não. Por mais que eu tenha Jesus, por mais que eu confie nele, por mais que eu ame, eu falo por mim, eu jamais conseguiria fazer isso. Mas foi isso que Jesus fez. Jesus morreu não por causa de mim e de você que estamos sentados aqui nesse ano, temos a oportunidade de acontecer. Jesus morreu para as próprias pessoas que eram você e você lá atrás. Pastor, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada errado, não era tão terrível, nada. Faça uma reflexão e puxa na sua memória aí quem era você antes de conhecer Jesus. Eu falei que eu era terrível. Eu era terrível. Mas Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia, de amor, e se entregou para morrer numa cruz sem dever nada, derramou seu sangue sem precisar fazer, para que eu e você hoje tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui ouvindo essa palavra e cremos que Ele vai voltar e vai chamar o nosso nome para nós morarmos com Ele para todo sempre. E por tudo que nós temos visto acontecer por aí, esse fato não está muito longe de acontecer. Pastor, você está falando que Jesus vai voltar? Não estou falando nada, estou falando que as evidências estão mostrando que cada dia mais está mais próximo a vinda do nosso Salvador. As evidências estão mostrando isso. Nós estamos vendo por aí sinais. Se o mundo continuar no ritmo que ele está indo, não vai muito longe. Não tem como. Mas nós temos a esperança de que antes que tudo se acabe, antes que tudo vire um caos, o Senhor virá nas ruas e chamará pelo nosso nome, e nós iremos com Ele para a glória e vivermos por toda a eternidade. Mas para isso acontecer, nós temos que nos preparar aqui. E como é que nós vamos nos preparar aqui? Louvando ao Senhor, cantando cântico novos ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, buscando a presença dEle, procurando obedecer o que está escrito nessa palavra, valorizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Hoje é domingo da família, e o membro mais importante da nossa família é Jesus Cristo. O nosso irmão que nós recebemos por adoção, os temos sido injetados na videira. Você tem que amar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, sua família. Você precisa fazer isso, sim. Isso é um mandamento também. Você viver em harmonia na sua casa. Pastor, você fala isso, você não conhece a minha família. Minha família é difícil mais. É por isso que Deus te colocou lá. Porque se é difícil, você vai ser sal nesse lugar, você vai ser luz nesse lugar. É por isso que Deus colocou na família que você nasceu. Às vezes a gente gostaria tanto de ter nascido em outra família. Ah não, eu queria ter nascido em outra família, minha família é complicada demais. Fico olhando a família do fulano, parece aquelas famílias de propaganda de margarina, todo mundo bonito, vestido arrumadinho, cabelo belezinho, casa bonita, e todo mundo educado. Aquilo é só propaganda. Aquilo é só propaganda. Problemas, todos os lugares têm. Eu falei uma vez com o meu pai, agradeço a Deus demais ter nascido nessa família, amo demais essa família. Deus só podia ter feito isso um pouquinho mais de dinheiro para eu sofrer menos. Mas tá bom, glória a Deus, nós trabalhamos e correndo atrás. Mas isso é só brincadeira, é só descontração. Porque a família que você foi colocar é exatamente a família que Deus escolheu para você. Com todos os problemas que ela tem, com todas as confusões que ela tem, com todas as
Quem faz a obra começa o Espírito Santo de Deus. Mas você não pode falar. Você precisa fazer a sua parte. Aí você quer ganhar a sua família, mas quando começa a confusão, quando começa o tumulto, você é o primeiro que lá na frente. Opa! Aqui não! Que testemunho é esse que você está dando? Eu não lembro de estar falando para casa, não. Misericórdia. É difícil. Tem hora que dá vontade de, como diz a Jai, virar no giraia e pôr para quebrar. Mas nós que somos filhos de Deus e que recebemos sobre a nossa vida o fruto do Espírito, nós recebemos uma coisa importantíssima que não nos deixa e que nós não podemos agir dessa forma, que é o domínio próprio. Você precisa dominar. Você não pode deixar suas emoções te dominar. Você não pode deixar a sua raiva te dominar, a sua ira te dominar. Tem hora que é difícil, nós somos seres humanos. Tem hora que o negócio aperta e que dá vontade de jogar tudo para cima, jogar todo mundo para cima, voar no pescoço de um. É assim. Pastor, misericórdia, não, misericórdia, é a realidade. Estou aqui para ficar contando historinha, não sei não. Ou lá na sua casa é diferente? Lá na sua casa é tudo de boa, tudo tranquilinho, todo mundo acorda de manhã com um sorriso nos lábios, e aí todo mundo é assim. Lá em casa não. Tem dia que mas tem dia que precisa, antes de qualquer coisa, dobrar o joelho e falar assim: misericórdia. Se eu entro aqui nessa situação, porque hoje o dia já começou daquele jeito, mas eu creio no Senhor e eu tenho que colocar nas suas mãos o nosso dia, porque é o Senhor que vai me dar a vitória. Tem dia que é assim. Bom dia por quê? Só se for para ser. Tem dia que a gente acorda, você acorda preocupado, você acorda chateado. Nós somos, como seres humanos, infelizmente, a gente tem essas variações de temperamento, a gente tem essas variações de situações na nossa vida que às vezes não sabe. Mas é nesse momento que nós precisamos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, repreendo isso em nome de Jesus, porque eu sou teu filho e eu preciso que o Senhor me dê força para eu dominar sobre essa coisa terrível que está tentando dominar a minha vida. Você vai ver se vai melhorar. Aí você faz como os terapeutas falam: você dá uma respirada bem fundo, volta, conta até 10 e segue em frente. Porque quando você deixa Deus agir na sua vida, você coloca na mão dele a situação que você está vivendo, ele resolve. Voltando aqui para o nosso texto, dar ao Senhor agora que é devido ao seu nome. Versículo 9: adorai ao Senhor na formosura da santidade, tema diante dele toda a terra, dizei entre as nações: o Senhor reina, também estabeleceu o mundo, não vacilará, julgará os povos com justiça. Isso aqui é algo que nós temos que pensar. Nós cantamos aqui no louvor: e sua justiça prevalecerá. Nós cantamos, não é isso? Mas nós sabemos o que nós estamos cantando? Nós estamos entendendo o que nós estamos cantando? Porque a justiça de Deus, por mais que seja redundante, a justiça de Deus é justa. Justiça de Deus não tem espaço para jeitinho, não. Na justiça dos homens aí, os advogados só querem achar brechas na lei para poder livrar a cara daquele que cometeu alguma coisa errada. Mas na justiça de Deus não tem brecha, não. Na justiça de Deus é sim, sim e não, não. Tem meio termo. Você pode, você não pode. Você deve, você não deve. Ah, pastor, eu sou muito feliz e muito grato porque Deus me amou e Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado da minha família. Glória a Deus por isso. Agradeço
igualmente. Independentemente se você era pastor, se você era só um membro da igreja, se você tinha um título, se você tinha dinheiro, se você não tinha, se você era branco, se você é preto, alto, baixo, gordo, magro, não tem diferença. Ele vai julgar a todos com igualdade. Sabe por quê que Deus vai fazer isso? Porque se Ele fosse julgar as pessoas diferente, de forma diferente, como a justiça, entre aspas, dos homens age, ele não seria justo. Não seria justo. É o que às vezes a gente reclama muito da justiça. Às vezes a gente move uma ação, impede uma ação da justiça. Eu estou falando que já aconteceu comigo, e que outras pessoas entram com a mesma ação. A ação é igual, a situação é igual, ela cai na mão do mesmo juiz para julgar. O juiz julga de um jeito um caso e julga o outro de outro. Já viu isso? Já viu isso ou não? Só que na justiça de Deus não tem essa diferença. A justiça de Deus, da mesma forma que Ele vai julgar a mim, Ele vai julgar a você, Ele vai julgar aquele que está lá fora, porque Ele é justo. Por isso que nós temos que procurar fazer a coisa certa, porque no dia que nós encontrarmos com o juiz e nós nos depararmos com ele, não vai ter como argumentar, porque ele vai passar lá na nossa vida e falar: nós vamos ter lá e falar: Senhor, eu não fiz isso, Senhor, eu fazia aquilo, fazia aquilo. Peraí, aquele lá é você? Parece. É você ou não? O que você está fazendo lá? Não tem argumento, não tem o que falar. Então, não deixe brechas para que no dia do juízo você receba do juízo uma sentença negativa. Mas haja de acordo com as estruturas, com aquilo que está sendo ensinado, com aquilo que está sendo pregado. Louve ao Senhor, cante cânticos ao Senhor, busque a presença de Deus na sua vida, busque a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Traga a unção de Deus sobre você, porque no dia do juízo, quando você chegar lá, o juiz vai virar para você: vinde benditos de meu Pai, porque você vai estar pronto. É difícil, a caminhada não é fácil não. A caminhada nossa é muito árdua, é difícil, mas não é impossível, porque o próprio Jesus esteve aqui para mostrar que não é possível. Dá para fazer. Mas Jesus está na frente de Deus. E você, quando aceitou Jesus, passou a ser o quê? Filho de Deus. Essa desculpa não cola. Jesus é filho de Deus, mas eu sou filho de Deus também. Eu recebi Jesus como o único suficiente salvador da minha vida e me tornei, a partir de então, deixei de ser criatura e passei a ser filho. Tem diferença. Se nós não nos tornássemos filhos de Deus quando nós recebêssemos Jesus, nós teríamos um argumento para falar no dia do julgamento: o Senhor está me cobrando isso, mas o seu filho fez porque era seu filho. Eu não. Mas Deus é tão tremendo, Ele fez com que, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos também, porque esse argumento não cola. Não cola. O pai que é justo, ele dá uma regra para dois filhos fazer e ele cobra dos dois igual. É ou não? Olha, a regra aqui é o seguinte: vocês vão estudar de tantas a tantas horas. Eu tenho dois filhos. Seu horário de estudar é de tantas a tantas horas. Se você é justo, quando chegar na hora de estudar, você vai virar para os outros e falar: está na hora de estudar, larga o que eu estou fazendo para estudar. Agora, se você trata com diferença, um vai virar para você: mas eu estou acabando de ver aqui no vídeo, depois que eu terminar eu vou estudar. Aí o outro fala para você: não, mas eu estou aqui vendo os vídeos aqui no TikTok. Aí
expor dessa regra, você tem que cobrar dos dois igual. Porque senão aquele que está cumprindo a regra, daqui a pouco ele fala, eu não cumpri isso não. Meu irmão não faz. A regra é para nós dois, só eu que faço, ele não faz, eu não vou cumprir nada não. Meu pai fica passando a mão, minha mãe fica passando a mão na cabeça dele, então eu vou fazer do mesmo jeito e ela vai ter que me perdoar também. Por isso é que começa a ter essas desigualdades. Mas com Deus isso não existe, porque Ele é justo. Ele é justo. Agora você quer receber a justiça de Deus na sua vida e quer se dar bem, faça como o salmista falou lá no começo. Lá no primeiro versículo que nós lemos: cantai ao Senhor um cântico novo, todos os dias. Canta ao Senhor um cântico novo, apresenta Ele o seu coração, apresenta Ele a sua vida e fala para Ele: Senhor, a minha vida é tua, guia os meus passos, me abençoa, dirige. Faça a sua parte anunciando a pregação da salvação do Senhor, cumpra o teu propósito, ide do Senhor na sua vida, e aí no dia que você chegar lá no céu, você não vai precisar nem abrir a sua boca, o próprio juiz vai dar para você uma sentença de vida eterna. Você acredita nisso? Amém. Você quer isso na sua vida? Então, haja de acordo com essa palavra ensinada. Faça cumprir aquilo que Deus ensinou na sua palavra. Pegue os exemplos dos salmistas, dos profetas, os homens de Deus deram, a direção que eles ensinaram para nós nos conduzirmos, e siga essas direções. Às vezes a gente segue um monte de coisa que não precisa de seguir, mas aquilo que precisa a gente não segue. Hoje em dia está na moda o tal de seguir. Todo mundo quer seguir alguma coisa. Um segue o cantor, o outro segue o pastor, o outro segue o influencer digital. Mas nós temos que seguir a Jesus Cristo e a sua palavra, porque aqui está o mapa da salvação e da vida eterna. Fique de pé nesse lugar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Hoje é domingo da família. E você vai agora, nesse momento, pedir ao Senhor que te dê direcionamento e ensinamento para que você conduza a sua família até a presença de